volta! E hoje a gente vai falar sobre mais um livrinho da Agatha Christie, muito bonitinha. E hoje a gente vai falar sobre o segundo livro dela de publicação, que foi publicado em 1922, que é O Adversário Secreto, The Secret Adversary, mas aqui no Brasil você encontra como Adversário Secreto ou como O Inimigo Secreto. E esse daqui, O Inimigo Secreto, é o da Best Bolso, e esse aqui, O Adversário Secreto, é o da Globo Livros. E só uma observação é que nessa ediçãozinha aqui da Globo Livros, assim como naquele... Ai, como que era o primeiro livro lá? Gente, o primeiro livro lá, eu esqueci. Ah, o primeiro livro dela lá, do Kim... Ah, esqueci. Enfim, aquele primeiro livro que eu falei dela, que eu li também, Ah, enfim, não vou lembrar. Eu também li ele pela Globo Livros, né? Que eu li até ele no Kindle. Eles estão vindo com... tipo não é um prólogo, não. É uma introduçãozinha escrito pelo esse John Curran aqui, que é muito bacana. Que esse John Curran deve ser um estudioso lá da Agatha Christie, não sei, porque ele escreve umas coisas muito bacana, umas curiosidades muito interessantes da escrita da Agatha Christie, umas curiosidades muito curiosas. Umas curiosidades muito curiosas da Agatha Christie, que umas informações assim realmente que, tipo, umas informações biográficas assim, sabe? Muito interessantes. Só um aviso, se você tem essa edição ou se você pretende adquirir essas edições da Globo Livros, eu sugiro que você deixe para ler essa introduçãozinha dele, do John Curran, depois de ter lido a história, porque rola uns spoilers aqui da história. Ele entrega, assim como na primeira história, aqui também ele vai entregar logo quem que é o Mr. Brown aqui, né, no caso, o assassino. Ele fala quem são os vilões e tal. Então, deixem para ler no final, assim. Ele dá uns detalhes, assim, não só do livro em si, mas ele dá de outras histórias também. Ele fala, como pra mim esse daqui e aquele primeiro foram releituras, então não teve tanto problema assim. Tipo assim, já tinha um tempo que eu tinha lido, mas não considerei assim um grande problema não, né, ter tomado esse spoiler. Mas se pra você é a primeira leitura, é a primeira vez que você está tendo contato com esses livros, de novo, se você vai adquirir ou se você tem esses livros da Globo, deixe essa introdução do John Curran para ler no final, porque ele dá spoiler de quem é o assassino. Beleza? Combinado? Fiquem avisados. Depois não vem falar que eu não avisei. Então, beleza. Esse livro aqui, sempre que a gente fala da Agatha Christie, a gente vai falar... A gente não, né? Todo mundo. Você vai escutar falar do Hercule Poirot ou da Miss Marple. E pouca gente sabe que ela também escreveu, né? Sobre o Tommy e a Tuppence, que são um casal de detetives. Só que assim, a Agatha Christie, ela escreveu mais de 80
livros. Sim, a mulher é meio doida. E dessas 80 obras, apenas 5 foram dedicadas a esse casal. Então, realmente, você nunca deve ter ouvido falar sobre o Tommy e a Tupence. Mas assim, não tem problema não, porque realmente, né, 5 livrinhos, então não faz muita diferença. E eles são, esses 5 livros, eu já li 3 deles. E eu lembrava só desse. Os outros 2 que eu li, eu lembro muito, assim, distante da história. Se você me perguntar o que é, eu não vou saber falar o que é. Mas é o seguinte, eles são muito diferentes, a narrativa é muito diferente do que a gente está acostumado do Poirot e da Miss Marple, porque até mesmo no estilo, sabe, assim, é muito diferente. Porque ele tem uma pegada mais cômica. Ela é bem mais leve, os livros do Tommy e da Tupence, eles são mais leves, eles são meio que como se fosse um best-seller. Todos os livros da Agatha Christie são best-seller. Mas, tipo assim, é como se fosse uma coisa para um público maior mesmo, sabe? Não fosse uma coisa muito só para pessoas que gostam de romance policial. Sabe? Inclusive, foi com esse livro aqui que a expressão do whodunit expandiu, assim, né? Ficou mais conhecida. Pra quem não sabe, a expressão whodunit ela é junta, assim, né? Whodunit. É who done it. Tipo, na tradução literal é tipo quem fez, né? Quem matou. Então a gente vai ter, de novo, um número X de suspeitos e, no caso aqui, um casal de detetives tentando descobrir quem é o Mr. Brown, que é a figura como se fosse tipo o Moriarty do Sherlock Holmes, sabe? Inclusive, nós temos referências de Sherlock Holmes nesse livro aqui. 2 vezes ele aparece aqui de referência. Então vamos lá, a história é a seguinte. Em 7 de maio de 1915, e isso é um fato real, teve um navio Lusitânia que foi torpedeado, eu acho que é assim que fala. Foi afundado. Afundaram o navio. Ele estava saindo da Inglaterra. Só que, tipo assim, houve uma suspeita de que ele carregava armamentos, né? Ele era um navio de passageiros, né? E houve suspeitas de que chegaram informações, eu acho, não sei se era na Alemanha, não sei, que carregava armamentos bélicos nesse navio, só que era um navio de passageiros. E aí depois, assim, de vários anos, ficou confirmada essas suspeitas. E foi de verdade esse afundamento. Afundamento é ótimo. E aí a Agatha Christie aproveitou desse fato e escreveu a história em cima disso. E a história é a seguinte. Um mensageiro carregava documentos oficiais de um tratado de... Não é um tratado de paz, mas um tratado de... um acordo político, né, da Primeira Guerra, entre alguns países. E como, né, o navio ele foi torpedeado e ele estava afundando, a prioridade é mulheres e crianças
a saírem do navio. E ele encontrou essa mulher e falou assim, olha, você é americana? A mulher, sim. Você é patriota? A mulher, sim. Então pegue esses documentos e carrega assim, como se sua vida dependesse disso, e vá para a embaixada americana e entrega nas mãos do fulano tal. Beleza? Beleza. E aí tá. E aí, tipo assim, né, porque aí o cara falou assim, ó, eu não sei se eu vou conseguir sair do navio, né, esses documentos precisam chegar na mão desse fulano. E aí, o prólogo da história é esse. E aí a gente vai ter então a introdução do Tommy e da Tupence, que são um casal, assim, no começo eles não são um casal romântico, né, são um homem e uma mulher, assim. E eles se conhecem desde a infância, eles são, tipo, super pra frente, assim, da época deles, né, eles são duas pessoas que trabalharam ali na Primeira Guerra Mundial e que é uma realidade ali da Inglaterra naquela época, que depois que a guerra acabou, o que eles fazem? Então foi uma realidade ali na Inglaterra muito palpável. Ali. Houve vários cargos, principalmente para as mulheres. Muitas mulheres trabalhavam como enfermeiras, até mesmo motoristas e tal, ali na Primeira Guerra Mundial, e que elas se viram desempregadas, sem nenhuma fonte de renda e meio que desamparadas, até porque uma enorme quantidade de homens morreram. E elas se viram completamente desamparadas, porque naquela época os homens trabalhavam, né? Então as mulheres dependiam da renda dos homens, as mulheres não trabalhavam, e aí elas começaram a trabalhar. E aí, e agora? Não tinha trabalho para elas, porque eram os homens que trabalhavam, só que os homens morreram na guerra. E aí? O que acontecia? Então foi um período um pouco complicado, realmente, assim. E aí a Agatha Christie aproveitou para escrever em cima disso. E aí a gente tem a Tupence, que na verdade ela chama Prudence, né? Mas aí explica um pouquinho ali do apelido dela, que é a Tupence. E que ela é super pra frente, assim, da época dela. É uma mulher que, inclusive, ela foi muito bem aceita, a personagem foi muito bem aceita, justamente por ela não se encaixar no estereótipo da mulher que precisa ser salva pelo homem, sabe? Ela era uma mulher que chegava e fazia os negócios, e ela não precisa de homem nenhum pra fazer as coisas dela. Ela vai lá e faz. Entendeu? Ela é assim. Inclusive ela fala isso a todo momento. Eu acho engraçadíssimo, ela é super engraçada. E o Tommy, ele é o completamente oposto do estereótipo masculino da época, que é aquele homem cavaleiro e, sabe, assim, pomposo e tal, aristocrático e tal. Ele é tipo um meio... Eu fiquei até um pouco com dó, assim, porque ele fala, a atriz descreve ele como ele é um homem meio feio, assim. Ela fala que ele é um homem meio feio, que não tem nada, ele é meio pobre, assim, e tal, que ele é meio cabeça dura e tal, mas que no final, assim, da história é ele quem resolve o caso. Mas enfim, eles são completamente o oposto do estereótipo da época. Então eu acho que um dos motivos da história ter feito muito sucesso na época pode ter sido por conta disso. Mas então a gente vai ter, assim, por circunstâncias, assim, do acaso, eles acabam se juntando para resolver esse caso. Só que, como a Tupence, ela é uma pessoa super pra frente, super empolgada e vai e faz, eles acabam se envolvendo num caso que é muito maior do que eles, até porque é um caso não diplomático, mas é um caso político, e é um caso, assim, que esses papos, por mais assim, já tenha passado algum tempo depois, né, da guerra, já tenha terminado a guerra, esses papéis ressurgiram,
Só que na época assim, da guerra era uma coisa boa, só que agora não é. Se esses papéis voltam ao público, ia dar maior problema, né? Então, tipo, a ponto de causar talvez um novo conflito armado. E esse Mr. Brown tá querendo muito esse papel, porque ele é um homem muito poderoso. Ele tá por trás de várias... não é tipo milícia, mas assim, ele tá por trás de várias entidades poderosas. Por exemplo, ele tá por trás de revoltas trabalhistas, ele tá por trás de políticos, ele tá por trás de pessoas poderosas do governo, não só da Inglaterra, mas de outros países. Então ele é uma pessoa que tem poder, e não é só o poder financeiro, mas é poder mesmo de poder, entendeu? Então o governo britânico tá apertado, ele tá passando apertado ali. E, tipo assim, os agentes mais tops, assim, não conseguiram encontrar esses papéis. E aí o Mr. Carter, que é um agente lá, resolve dar uma chance pros dois. Fala assim, às vezes a inexperiência dos dois podem ajudar. Só que aí ele fala, olha, pra vocês, como vocês não são oficiais, eu não posso dar nenhum tipo de suporte pra vocês. Então se vocês, sei lá, desaparecerem, se vocês precisarem de algum tipo de suporte, alguma coisa, eu não posso fazer nada. Vocês estão por conta própria. Tipo assim, se vocês precisarem de dinheiro pra, sei lá, seguir alguém, entrar num táxi, seguir alguém, tudo bem, esse tipo de coisa eu posso fazer. Mas se alguém te pegar, tipo assim, se esse Mr. Brown, sei lá, pegar vocês estão por conta própria, eu não posso fazer nada. Combinado? Aí eles, não, combinado, vambora, é isso aí. Aí eles vão. Então assim, a dinâmica, é aquilo que eu falei, a dinâmica é outra. É completamente diferente de histórias do Poirot, que é completamente mental, sabe? A história é inteiramente voltada para deduções lógicas, que é uma história completamente voltada para observações e diálogos e coisas assim. Enquanto que no Adversário Secreto a gente vai ter cenas de ações e perseguições, sabe? Assim, é um livro rápido, é completamente diferente. É completamente diferente mesmo. A gente vai ver, como é o segundo livro publicado da Agatha Christie, a gente vai ver também que é um estilo que ela estava explorando, né? Foi o segundo livro que ela publicou, mas esse livro ficou pronto primeiro do que o primeiro que foi publicado. Deu pra entender? Então, assim, dá pra ver ainda que ela estava explorando isso. Eu acho que pode até ter sido um dos motivos dela ter só escrito 5 livros, né, do Tommy da Tuppence, apesar do sucesso, né, do volume. E eu sinceramente acho uma pena, assim, porque eu acho que poderia ter sido explorado um pouco mais, assim, porque é muito legal, realmente, assim, eu gostei, eu gosto muito. Eu gosto de Agatha Christie, eu acho muito legal, tudo que ela faz. Mas é aquela coisa, é muito diferente. Mas enfim, então fica aqui. Eu vou encerrar o vídeo que já deve estar gigantesco. Então fica aqui, né, a leiturazinha então da segunda história da Agatha Christie, da nossa longa lista de lendo Agatha Christie, que é o Adversário Secreto ou o Inimigo Secreto. E a nossa próxima leitura... Eita, tá difícil aqui. A nossa próxima leitura é... Como é que chama? É Assassinato no Campo de Golfe. Eu acho que vai ser em julho, né, sem ser o próximo mês, o outro. E eu não tenho certeza. Então, assim,
me seguem lá no Instagram e no Facebook, que é por lá que eu faço o controle né, das leituras, e aí fica mais fácil de avisar, né? Então, e aí é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e acompanhem sempre aqui, porque aí eu vou, né, a gente vai fazendo a playlist que aí eu vou dar as atualizadas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.